Muito boa tarde, do estádio para o estúdio, com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário, está hoje de regresso. Vamos analisar o jogo Futebol Clube do Porto B Desportivo de Chaves, que terminou com uma igualdade a 0 e continua a manter os valentes transmontanos nos lugares da promoção ao primeiro escalão do futebol nacional. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Paulo. Que análise fazes a este jogo? Bem, parece-me que o resultado acaba, no fim de contas, acaba por ser justo. Um jogo em que as equipas estiveram muito encaixadas, em que não houve grande rasgo em termos ofensivos. Ambas as equipas privilegiaram a segurança defensiva, sabendo que qualquer erro poderia resultar, entre comas, na morte do artista, isto é, no golo da equipa adversária. Uma partida que se antevia de grau de dificuldade, quer para o Desportivo Chaves, quer para o Futebol do Porto, até tendo em conta que o Porto B apenas perdeu uma vez em casa e os Desportivos Chaves vinha de uma série, e continuando nessa série, de 10 jogos, em que apresentava-se nesta partida, com 10 jogos ainda apenas tinha 9 vitórias e apenas um empate. Neste contexto, os treinadores tomaram as suas cautelas e a ideia com que eu fiquei é que, de facto, houve privilegiar de sobremaneira a segurança defensiva em detrimento da ousadia atacante. Com muitos adeptos nas bancadas, o Desportivo Chaves entrou bastante bem na partida e, sobretudo, por Wellington, que parecia querer, de facto, estar numa boa tarde, criou duas ou três situações de algum alvoroço na defensiva do Futebol do Porto B. Um Futebol do Porto B se apresentou, que além de ser boa equipa, se apresentou reforçada nesta partida, para além de Ruben Semedo, há que dizer que João Marcelo e também Gonçalo Borges, que eram jogadores que habitualmente trabalham com a equipa de Sérgio Conceição, que há bastante tempo não faziam parte das escolhas da equipa B e que apareceram nesta formação. E como dizia, de facto, esse bom início da equipa do Desportivo Chaves não teve... Ruben Semedo, que foi um dos últimos reforços do conjunto azul e branco. E esse foi o grande reforço. Mas, como te dizia, o Chaves entrou bastante bem na partida, embora não tenha criado grandes situações de golo, porque a defensiva do Porto também se foi superiorizando. Sensivelmente, a meio da primeira parte do jogo, o Porto equilibrou a partida e dizer mesmo que nos últimos 15 minutos foi a equipa de sinal mais, com 2 ou 3 lances de algum frisson junto da grande área de Paulo Vítor. O primeiro num remate de Bernardo Folha, que Paulo Vítor se opôs muitíssimo bem aos 30 minutos, e depois aquela que foi a grande oportunidade da equipa do Futebol do Porto B, aos 37 minutos, na sequência de um canto, Morin Diay a cabecear ao travessão da baliza do Desportivo Chaves. É certo que ainda até o final o Porto, aos 42 minutos, ainda ameaçou, mas um lance aparentemente controlado pela defensiva transmontana. Nos segundos 45 minutos, o Chaves subiu as linhas, foi a equipa de maior domínio, foi empurrando o foco do Porto B para o seu último reduto e teve uma grande oportunidade aos 55 minutos através de Juninho, ele que não aproveitou da melhor forma um corte deficiente de João Marcelo. Ele normalmente naquele sítio costuma ser fatal. Costuma ser matador. A superioridade do futebol do Desportivo Chaves nesta partida, nesta fase do jogo, não permitia que a equipa do Porto B se acercasse do último terço defensivo da equipa flaviense. E o Chaves, que aos 60 minutos gozou de novo boa oportunidade, um belo cruzamento de João Teixeira sobre o flanco direito, com a bola a cruzar toda a grande área do futebol do Porto, e nem Obiora nem Juninho chegaram a tempo a desviar a bola para o fundo da baliza. Talvez tenha sido a oportunidade mais soberana do Desportivo de Chaves. É, de facto, uma grande oportunidade. Depois, o Porto B, a primeira vez uma das poucas vezes que se abeirou da grande área do Desportivo de Chaves, ficou a reclamar uma grande penalidade por uma pertença mão de Luís Rocha. Já lá iremos analisar este lance, tal como outro aos 6 minutos, em que o Chaves ficou também a reclamar uma grande penalidade. E pelo meio disto tudo, uma boa situação do Desportivo de Chaves, um belo cruzamento de Juninho sobre o flanco esquerdo, é que Ruben Semedo tirou autenticamente do pão da boca o jogo que se preparava para finalizar. De resto, até ao final da partida, apenas há a destacar um lance de Gonçalo Borges aos 82, 83 minutos, em que boa situação de um cruzamento do lado esquerdo, tinha tudo para visar com êxito a baliza de Paulo Vítor, mas rematou muito mal, rematou com a bola ao lado da baliza. Em síntese, parece-me que foi um jogo encaixado, em que o resultado se justifica plenamente, em que o Desportivo Chaves foi melhor, mais dominador na segunda parte, mas é que terá faltado alguma contundência atacante no último terço ofensivo. Mas um resultado
que na minha opinião é um bom resultado, até para pontuar fora. Pontuar, é sempre positivo. Pontuar na casa do Futebol Clube do Porto, que conheceu a derrota apenas por uma vez, é sempre um resultado positivo. Vamos avançar no nosso programa, Sebastião, e peço-te exatamente que façamos a análise aos casos de jogo, tu já falaste neles. Começamos exatamente por este lance que estamos a ver neste momento, aos 6 minutos, o Desportivo de Chaves pediu grande penalidade. A tua análise? É um lance extremamente difícil. É verdade que há ali provavelmente um toque. Não sei se será suficientemente para a queda do jogador do Desportivo de Chaves. É um lance de grande dificuldade de análise. Agora, aquilo que me parece. Mas também não é para amarelo. Obviamente, não parece que seja cartão para amarelo, porque de facto há um toque, não sei se a intensidade é grande, se justifica a queda do jogador do Desportivo de Chaves, não parece que seja que o Wellington quisesse cavar. Neste lance, benefício da dúvida para o árbitro Hugo Silva. Uma coisa é certa, não há medidores de intensidade e a mão está lá e o jogador sofreu o toque, mas benefício da dúvida. Outro lance que peço a tua análise e vamos passar a ver neste momento é aos 77 minutos na área do Desportivo de Chaves com Rocha. A tua análise, Sebastião? Sinceramente, não sei se a bola chega a tocar no braço do jogador do Desportivo de Chaves. O certo é que ele tem aquilo parece uma posição natural, tendo em conta o corte. Por isso o prolongamento do corpo. Parece uma posição natural. Penso que aqui também benefício da dúvida para o Hugo Silva, que me parece, sinceramente, que decidiu bem neste lance. Muito bem. Estão analisados os casos de jogo desta jornada com o Desportivo de Chaves. Peço-te que dês então a nota à equipa de arbitragem. Nota 3, ele demonstrou bem e esteve bem em termos técnicos, em termos físicos, queria dizer, em termos técnicos, benefício da dúvida nestes dois lances, porque de resto também os próprios jogadores não criaram problemas de maior. Quem foi o valente transmontano neste jogo, Sebastião? Gostei francamente do Kevin Pina. Vamos avançar para a análise individual à equipa do Desportivo de Chaves e começamos, claro está, pela baliza onde esteve Paulo Vítor. Nota para Paulo Vítor. Nota 3 para Paulo Vítor, sempre que foi chamado e instruído, mostrou segurança e transmitiu confiança à equipa. Campos. Nota 3 para Nuno Campos, muito bem em termos de defensivos, apesar do muito trabalho que ele deu, quer Varela, quer Gonçalo Borges, conseguiu levar a água ao seu minho, embora em termos atacantes me parecesse que podia ter acrescentado algo mais. No centro da defesa esteve Alexandre. Nota 3 para Alexandre, impressionante a capacidade aérea dele e a capacidade física deste jogador. Ele bem tentou empurrar a equipa para a frente. E no fim do jogo tem um lance que esteve perto do golo até. Sim, foi um cabeceamento que a bola ficou presa ali na muralha defensiva do Futebol Clube do Porto. Ao lado dele esteve o capitão Rocha, nota para Rocha. Segurança total. Tranquilidade, domínio absoluto da sua zona. 3. O verdadeiro capitão. Do lado esquerdo progrediu Langa. Nota para Langa. Nota 3. Um jogo muito equilibrado e muito competente do lateral esquerdo do Grupo Desportivo de Chaves. Depois, o homem do jogo. Peço então a tua nota para Kevin Pina. Nota 3 para Kevin Pina, sempre com um bom raio de ação, muito assertivo, muito agressivo na recuperação da bola e a querer empurrar a equipa para a frente. Francamente, gostei de Kevin Pina ontem no Olival. De regresso ao 11 do Desportivo de Chaves e a merecer a confiança de Vítor Campelo, esteve Obiora. Nota para Obiora. Obiora, nota 3, um jogo de equilíbrios, embora me pareça que Obiora também pode e deve fazer mais, mas ontem foi claramente um jogador que esteve sempre a dar os equilíbrios necessários à equipa do Desportivo de Chaves. Nota para Wellington. Nota 3 para o Wellington, começou bastante bem a partida, depois foi perdendo o fulgor ao longo do jogo, mas qualquer das formas, penso que foi um jogador que manteve sempre a defensiva do Futebol Clube do Porto em alerta. Nota para João Teixeira. Nota 3 para João Teixeira, uns furos abaixo daquilo que tem sido o seu comportamento habitual e por isso também se sentiu na exibição da equipa do Desportivo Chaves, na tal contundência atacante que faltou, mas a verdade é que quando apareceu João Teixeira deixou a marca da sua classe, um sinal evidente é aquele lance aos 60 minutos. Sebastião, é certo que João Teixeira teve menos bola, mas também não é ele o culpado de ter menos bola, é evidente que também há que dar mérito à equipa adversária que conseguiu neutralizar de certa forma.
Sim, conseguiu anular e culpar se calhar é João Teixeira, porque tem feito de facto exibições extraterrestres extraordinárias. Se calhar isto vai começar a acontecer, vai ser marcado de forma diferente, porque ele é claramente o criador. Claro, e leva com que os treinadores da equipa adversária escolham um alvo preferencial para marcar, porque ele é nitidamente o municiador de todo o futebol ofensivo daqui. Pensador do jogo. Nota para Juninho. Vou penalizar Juninho. Acho que fez um bom jogo, mas aquela perdida aos 57 minutos, nem aos 55 minutos, nem parecia de Juninho. De facto, ali Juninho, com os normais, era a bola lá para dentro e mais nada. E é só penalizo por causa disso. Pareceu que nem ele estava a contar com tanta facilidade. Parece de facto ali tanto espaço ali e Juninho nem na baliza acertou. Ele é de facto, parece-me um jogador que eu já disse aqui, que vai ser um dos grandes reforços dos Desportivo Chaves no que resta de campeonato. Esteve interventivo na partida, esteve a dar tal profundidade, tal agressividade que ele dá naquele seu futebol, mas faltou ali finalizar da melhor forma. Ele, que na minha opinião é dos melhores finalizadores do Desportivo Chaves. E por isso leva nota? 2. Na frente do ataque esteve Platini. Nota para Platini. Muito apagado. 2 puxado pelas orelhas. Do banco saltou o último reforço do Desportivo de Chaves aos 67 minutos, Jô. Nota para Jô. Trouxe mais peso à frente, nota 2. Trouxe mais peso ao ataque do Desportivo Chaves, mas a verdade é que também não conseguiu soltar-se das amarras do quarteto defensivo da equipa do Futebol Clube do Porto B, sobretudo quando aparecia na zona central entre Marcelo e Ruben Semedo. Teve um lance em que podia de facto ser o herói da partida, mas Ruben Semedo, com corte de classe, roubou a possibilidade da glória. Sebastião, agora entramos aqui nos minutos que tu consideras críticos, mas aos 75 minutos entrou o Bachi. Queres dar nota? Não, e posso já dizer que tanto para Bachi como para Adriano, como o Guima. Pronto, são os jogadores que entraram já dentro do último quarto de hora, não tiveram nada de relevante da aula de Realce, pelo facto não vou atribuir nota a nenhum deles. Falta a tua nota e a análise ao comportamento do treinador dos Chaves. Que nota para Vítor Campelos? Nota 3 para Vítor Campelos, ele que durante a semana se viu privado de Nuno Coelho, porque provavelmente, não, certamente Nuno Coelho estaria nas cogitações para o 11 titular. Lança o Kevin Pina, que na minha opinião, já disse, foi a melhor unidade. Uma agradável surpresa. Uma agradável surpresa. O Chaves naturalmente jogou com algumas cautelas perante uma equipa fortíssima do Futebol Clube do Porto B, que ainda se apresentava reforçada, mas a verdade é que depois daquele bastante encaixado nos primeiros 45 minutos, o Desportivo Chaves nos segundos 45 minutos teve o domínio total do jogo. Pena foi que não tivesse a tal contundência atacante que faltou nos últimos 20-25 metros. Depois, há que dizer, quando foi ao banco, desta vez não foi tão feliz como na ronda anterior, os jogadores praticamente acrescentaram um pouco, mas isso também terá a ver também com o comportamento da equipa adversária. Agora, foi muito mais cauteloso também. Há que dizer que ele fez tudo para ganhar o encontro, até mesmo na parte final da partida abdicou do médio de características mais defensivas, pensou lançar Guima para dar mais pressão na zona atacante e recuou um pouco o João Teixeira para ver se ele se libertava da teia que o Futebol Clube do Porto estava a criar e se ele criava os desequilíbrios. Penso que o treinador do Desportivo Chaves fez tudo dentro do que era possível para tentar chegar aos 3 pontos, mas quando não se pode chegar aos 3 pontos, diria que o importante é pontuar já é bom, e este ponto mantém os Chaves, como tu disseste logo na abertura, e bem, nos lugares de subida à nata do futebol nacional. Duelo difícil avizinha-se também para esta sexta-feira, às 18 horas, no Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira. O Desportivo de Chaves recebe o Benfica B. Um Desportivo de Chaves que, curiosamente, também tem apenas uma derrota no seu reduto, que foi, se a memória não me falha, a 27 de novembro, frente ao Mafra por 1-0. Um jogo difícil, Sebastião. Dificílimo, deixa-me dizer, parafraseando aqui o treinador do Futebol Clube do Porto B na sala de imprensa, é um jogo de Champions, entre duas boas equipas, em que de facto poderá ser decidido no pormenor, mas em que o Desportivo Chaves vai ter que estar atento e concentrado durante os 90 minutos para evitar cometer erros e aproveitar os lapsos que a equipa do Benfica B
possa acontecer. É evidente que vai ser um jogo que vai ser extremamente disputado, vejo isso, perante um Benfica B que tem bons executantes mesmo, a equipa jovem, apesar de ter perdido Paulo Bernardo, mas parece-me que os Chaves têm condições para levar de vencida este Benfica B com menor dificuldade. Para isso, vai ter que contar naturalmente com o apoio do 12º jogador, que são os adeptos, que marcaram presença ontem no Olival de forma ruidosa, e eles sabem que nesta fase final do campeonato, em que praticamente vamos entrar no último terço da competição, onde todas as coisas são maior reforço. Maior força, eles têm que ser de facto, têm que andar de caminhar, que eu diria, de mãos dadas com a equipa do Desportivo Chaves, para juntos sermos mais fortes. Verdade que esta equipa do Desportivo Chaves deu-nos a possibilidade de chegarmos aqui, sonhar com a possibilidade de podermos regressar à Liga 1, ao escalão do futebol português. Agora será a nossa vez de retribuir esse trabalho que os jogadores têm feito ao longo desta caminhada, sobretudo nos últimos 2-3 meses, e nos momentos difíceis nós também empurrarmos esta equipa, ajudarmos esta equipa a chegar ao objetivo que nós todos pretendemos. Sabemos que a montanha ainda é íngreme, que vai ser difícil, que à medida que o campeonato vai avançando, os pontos vão ser cada vez mais difíceis, porque a competição vai-se começar a decidir. Mas estou convencido que juntos somos capazes de conseguir os nossos objetivos, e o nosso objetivo é já vencer o próximo jogo com o Benfica B e depois pensar mais à frente. Penso que o ideal nesta altura é pensar em ganhar sempre o próximo jogo. Difícil, possível, e eu acho que vai acontecer. O Chaves vai bater o Benfica B. Muito bem, Sebastião. Fica desde já o encontro marcado para análise a esse jogo. Do estádio para o estúdio chega assim ao fim a mais uma edição. Fica encontro marcado com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário para a próxima semana. Até lá!